Em um país onde a mediocridade é exaltada como virtude, a ignorância se torna um terreno fértil para a manipulação. Como disse Machado de Assis, em nosso país a vulgaridade é um título, a mediocridade é um brasão. Mas será que estamos condenados a essa realidade? O Brasil é um país marcado por contrastes. Em meio à disparidade surge uma estatística inquietante. O QI médio do brasileiro é de 83. Para alguns isso pode parecer apenas um número, mas suas implicações são profundas. Com um QI abaixo de 83, as pessoas se tornam menos questionadoras, mais suscetíveis a narrativas simplistas e promessas vazias. Mas como chegamos a esse ponto? Primeiro temos que entender onde começou o paternalismo e, claro, que precisamos voltar alguns anos com ele, o pai dos pobres, Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Dentre todas as fases do governo Getúlio, eu vou focar na fase 2, quando ele fecha a Aliança Nacional Libertadora ANL e mete a maior fake news da história desse país em rede de rádio nacional, que havia sido descoberto um documento comunista com plano de assassinar e sequestrar pessoas do governo, plano esse apoiado pela União Soviética. A partir desse ponto, Getúlio colocou pânico e medo na população brasileira daquela época. Vargas colocou o primeiro tijolinho na construção do pai da nação, que iria salvar o Brasil dos comunistas. Acho que você recentemente já ouviu essa história, para você ver como a história rima e as narrativas nem fazem questão de serem mudadas. Esse é o primeiro exemplo da ignorância do povo brasileiro. Como diz a frase de Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. A partir desse momento iniciamos o período do Estado Novo, período de uma constituição centralizadora e autoritária que acabou com as eleições e partidos políticos, nomeou novos interventores para cada estado e o principal concedeu direitos trabalhistas, um movimento que ficou conhecido como populismo. Todos esses direitos, como salário mínimo, carteira de trabalho, justiça trabalhista, somados ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fizeram com que Getúlio ganhasse a alcunha informal de pai dos pobres e mãe dos ricos. É importante citar aqui que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, era excelente, com muitas aspas, no trabalho deles, e fazem com que até hoje muitas pessoas acreditem que Getúlio Vargas foi o melhor presidente da história do país, quando na verdade ele foi na maior parte do tempo um ditador, porém um grande estadista. E mais para frente eu cito a diferença entre um político e um estadista. Essa propaganda foi tão bem feita que no fim do Estado Novo tivemos o movimento queremista, que tinha o slogan "Nós queremos Getúlio", ou seja, havia um movimento de pessoas querendo manter um ditador no poder. O que acontece no nosso entendimento é que ele hoje exacerbou das suas atividades, se tornou um Estado paternalista, intervencionista. Mas onde eu quero chegar com isso? Getúlio Vargas foi um modelo de político muito bem quisto pelas pessoas e políticos da época. Claro que seu modelo de política foi replicado e aplicado até hoje. Essa mesma estratégia de manter o povo na ignorância e dar algumas migalhas a eles, porque eles se contentam com pouco, está sendo utilizada até os dias de hoje. Quando eu vejo uma pessoa que está, Lula, eu virei doutor graças a você. Lula, eu estou fazendo um curso técnico. Lula, eu estou recebendo Bolsa Família. Lula, eu estou fazendo alguma coisa que o governo está fazendo para vocês. Eu fico pensando, como é fácil governar para cuidar dos pobres. O que é muito difícil é cuidar dos ricos, porque os pobres efetivamente exigem pouco e são muito agradecidos com tudo aquilo que a gente faz. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O Brasil foi moldado por um sistema paternalista, onde as elites decidiam o que é melhor para o povo. Esse paternalismo se perpetuou ao longo das décadas seguintes, criando uma população que muitas vezes prefere ser ignorante a enfrentar a complexidade da verdade. Essa política paternalista muitas vezes oferece favores ou benefícios imediatos em troca de apoio, o que pode criar uma dependência entre a população e os governantes. E a gente vê isso nos dias de hoje, pessoas que atrelam certos benefícios ou vantagens àquele político específico. E isso pode levar à passividade, onde as pessoas esperam que o governo resolva todos os problemas em vez de elas mesmas buscarem as próprias soluções. O paternalismo pode facilitar a corrupção,
pois os políticos podem usar recursos públicos para ganhar apoio pessoal. Isso desvia recursos que poderiam ser utilizados para o bem comum e perpetua um ciclo de abuso de poder. Ao focar em soluções imediatistas e paliativas, o paternalismo muitas vezes não aborda causas profundas dos problemas sociais. Então, nem é de interesse do político paternalista resolver problemas, pois ele se alimenta justamente dessa dependência. E isso pode perpetuar a desigualdade e impedir o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e sustentáveis. Políticas essas que realmente podem sanar o problema, ou seja, quanto mais pessoas sem estudo na ignorância, é melhor para o governo. E antes que venha algum idiota que dizer que é um político ou outro, todos os políticos brasileiros jogam o mesmo jogo, de um populismo barato e simples, seja ele de qualquer ideologia. E pensar dessa forma realmente prova que o brasileiro tem QI de 83. O paternalismo pode minar a legitimidade das instituições democráticas, pois os líderes paternalistas tendem a agir de forma autoritária, justificando suas ações como sendo para o bem do povo. Isso pode limitar a participação democrática e as liberdades individuais. Um exemplo disso é a Venezuela sob o comando do Hugo Chávez. Chávez, que chegou ao poder em 1999, utilizou uma retórica fortemente paternalista, apresentando-se literalmente como o pai do povo venezuelano e o salvador das classes pobres. Ele implementou uma série de programas sociais, conhecido como Misiones, que visavam diretamente a população mais carente, oferecendo desde saúde gratuita até moradia e alimentos subsidiados. Embora esses programas tenham inicialmente aliviado algumas dificuldades econômicas, Chávez também utilizou essas medidas para consolidar seu poder. Ao justificar a centralização de poder como uma necessidade para proteger e cuidar do povo, Chávez começou a enfraquecer as instituições do país. Ele alterou a Constituição para permitir sua reeleição indefinida, controlou a mídia e utilizou o sistema judiciário para silenciar a oposição. A independência dos pobres foi minada e a participação democrática foi drasticamente limitada, com muitas eleições sendo questionadas por falta de transparência e acusações de fraude. Chávez argumentava que essas medidas eram necessárias para garantir a estabilidade e o bem-estar do povo venezuelano, mas na prática, elas restringiram as liberdades individuais e as capacidades dos cidadãos de exercerem seus direitos democráticos. O paternalismo, assim, serviu como uma máscara para a crescente autocracia, comprometendo a legitimidade democrática e levando o país a uma profunda crise institucional. A gente tem uma média de QI ridícula no Brasil. A média média de 100, menos de 60, é né? 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O QI médio de 83 coloca grande parte da população em uma posição vulnerável. Pessoas com um QI abaixo dessa média são menos propensas a questionar as informações que recebem, tornando-se alvos fáceis para manipulações políticas e religiosas. Manter o povo na ignorância é uma antiga tática dos governos que querem consolidar seu poder. Quanto menos conhecimento as pessoas possuem, mais fácil se torna os políticos poderem manipular o povo. Discursos simplistas com soluções fáceis para problemas complexos, onde as pessoas são incapazes de discernir as complexidades do porquê aquela solução não é viável. Pessoas com QI baixo geralmente não questionam e tendem a não ter pensamento crítico. Isso você vê no seu dia a dia, pessoas que recebem notícias e informações falsas e elas simplesmente acreditam no que está sendo dito. Às vezes só lendo o título da matéria já tem conclusões precipitadas. Pastores que abusam da fé das pessoas, políticos que exploram a ignorância, tudo isso é parte de um sistema que prospera e um povo mantido na escuridão, onde a verdade é substituída por mentiras confortáveis. É importante dizer que, embora o instrumento principal seja a política, a religião no Brasil tem um papel muito importante nessa manipulação. Nos últimos anos, por exemplo, estamos vendo igrejas utilizando essa influência para influenciar politicamente as decisões das pessoas. E para mim, isso é uma das manipulações mais nojentas que existem, utilizar da fé das pessoas para manipulá-las. A religião, historicamente, desempenhou um papel central na formação das sociedades, servindo como um guia moral e espiritual e muitas vezes como uma força unificadora em tempo de crise. No entanto, quando essa ferramenta poderosa é desviada de seus propósitos originais para servir a interesses políticos e manipular a fé das pessoas, testemunhamos uma distorção profunda e perigosa. No Brasil,
A política e a religião estão entrelaçadas de uma maneira que transcende a simples separação entre igreja e Estado. Nos últimos anos, assistimos a uma escalada alarmante na forma como líderes religiosos utilizam sua posição de autoridade espiritual para influenciar diretamente as decisões políticas de seus seguidores. Isso não apenas compromete a integridade da prática religiosa, mas também mina a democracia ao transformar locais de culto em palanques eleitorais. O que torna essa situação ainda mais perturbadora é a forma como a fé, um aspecto tão íntimo e sagrado na vida das pessoas, é explorada de maneira tão cínica. Em vez de promover um ambiente onde os fiéis possam buscar crescimento espiritual e moral, alguns líderes religiosos optam por plantar sementes de medo, preconceito, obediência cega, criando um eleitorado que não questiona, mas apenas segue. Eles se aproveitam de confiança que as pessoas depositam neles, manipulando essa fé genuína para moldar opiniões políticas e, em última instância, garantir o poder e influência. Essa informação é particularmente insidiosa porque atinge as pessoas em um nível profundamente pessoal e emocional. A fé é algo que muitos carregam com extrema seriedade, algo que orienta suas vidas e decisões mais importantes. Quando essa fé é usada contra eles para distorcer suas visões de mundo e guiá-los por caminhos que servem mais aos interesses dos líderes que ao bem comum, estamos diante de uma das formas mais desprezíveis de exploração. Esse é o terreno fértil para que figuras autoritárias floresçam. No Brasil, narrativas simplistas e promessas vazias tendem a funcionar melhor com uma população que muitas vezes não possui o ferramental crítico necessário para questionar. O povo ignorante é facilmente manipulado. A ignorância somada à necessidade de um líder, um pai, um salvador, o brasileiro adora um herói. Recentemente o Elon Musk confrontou o ministro Alexandre de Moraes e já tinha até gente adesivando o carro, fazendo fã-clube do Elon Musk aqui no Brasil, como se ele estivesse se lixando para a liberdade de expressão no Brasil. Pessoas, países, empresas têm interesses. Caso você ainda ache que o Elon Musk está ligando para a liberdade de expressão no Brasil, o cara simplesmente tem uma fábrica da Tesla em Xangai, na China. Tem ótimas relações com o governo chinês e nós sabemos que o governo chinês não é um dos mais democráticos do mundo. Então acredito que até para as pessoas de QI 83, acho que fica bem evidente quando a verdade é didaticamente exposta. Mas se dependesse da maioria das pessoas ligarem os pontos, essas conclusões ou desconfianças jamais serão levantadas, já que o brasileiro não tem hábito de questionar, apenas seguir. Bom, a solução, ao meu ver, é um conjunto de atitudes, ações. Uma das primeiras é diferenciar que existe uma grande diferença entre um político e um estadista. Lembra que no início do vídeo mencionei que Getúlio Vargas, ao meu ver, era um ditador, mas apesar disso era um grande estadista? É que o político exerce paternalismo barato a fim de se reeleger na próxima eleição. Já o estadista está preocupado com a próxima geração. Outro ponto importante é que existe um discurso muito fácil no Brasil, sempre envolvendo religião, o nacionalismo fervoroso e a família, que ele é muito sedutor porque a maioria do povo brasileiro simpatiza com esses três pontos. E quando você vê alguém apelando para esse caminho, um sinal de alerta tem que acender na sua cabeça, pois essa pessoa está utilizando de proselitismo dos mais baratos e desgastados para te seduzir. Sempre buscar informações de fontes diferentes e diversificadas. Não fica somente na sua bolha. Eu sei que é confortável a gente sempre buscar informações que a gente simpatiza, mas eu sempre busco informações de fontes diferentes, onde os pontos de vista até muitas vezes divergem dos meus. Um bom exemplo disso é que sou agnóstico, mas para a construção desse vídeo consumi muito conteúdo com vários pontos de vista diferentes, principalmente conteúdo de pessoas cristãs, que eu tenho absoluto respeito e consideração. E por isso eu fico muito incomodado quando vejo pessoas se aproveitando de outras utilizando esse subterfúgio. Portanto, é fundamental que haja uma conscientização crítica entre os fiéis e a sociedade como um todo. É necessário que se reconheça que, enquanto a religião tem o poder de unir e elevar, ela também pode ser instrumentalizada de maneira corrupta e destrutiva. E há vários exemplos no passado que corroboram com isso. O desafio então é manter a fé viva, mas jamais cega. Uma fé que questiona, que busca a verdade e que resiste à manipulação, seja ela política ou religiosa. Somente assim poderemos começar a desfazer o ciclo de controle e opressão que tanto tem sofrido ao longo dos anos. Obrigado por assistir até aqui. Eu sei que esse vídeo é um pouco diferente do que eu venho postando no canal, mas afinal ele é um canal dedicado à minha opinião pessoal
sobre vários assuntos que na maioria deles eu vou tratar assuntos de finanças pessoais, emprego, desenvolvimento pessoal. Sei que é um tema que é um tanto espinhoso e que divide a opinião de muitas pessoas. Caso tenha gostado, se inscreva no canal e até a próxima.